Último dia das inscrições do SISU. O que você pode fazer? Qual deve ser a sua estratégia? O que você deve fazer e o que você não pode fazer? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco para você e vou estar ajudando você nesse último dia. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo. E antes de falar sobre o SISU, eu gostaria de ajudar você a ter um bom desempenho em matemática no Enem. Sabia que se você conhecer as melhores estratégias e os melhores macetes, você pode economizar muitas contas e assim aumentar muito a sua nota de matemática no Enem? Então, por isso eu lancei um e-book com todas essas dicas, com todas essas estratégias e com todos esses macetes para você em um único livro e tá com preço super acessível. Então, se você não quer perder essa oportunidade, aproveite que a gente está com um preço super acessível. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então, gurizada, hoje é o último dia das inscrições da segunda edição do SISU 2021. E, gente, nesse dia é um dos principais dias, segundo o Instituto de Pesquisas que eu acabei de inventar agora, que mais pessoas cometem erros. Como assim, Eduardo? Muitas pessoas agem não da forma lógica, agem com o coração, agem de forma impulsiva. O que seria agir de forma impulsiva? Elas não raciocinam direito o que elas estão fazendo, elas não raciocinam, não conseguem pensar e assim começam a cometer algumas coisas que podem prejudicar ela na hora da aprovação. Então, nesse dia, gurizada, é a hora de você pensar com raciocínio lógico, é a hora de você pensar de maneira crítica para você evitar cometer erros. Se você cometer algum erro hoje e passar as 23 horas e 59 minutos, você não tem mais como corrigir. Por quê? Porque você tem até hoje, dia 6 de agosto de 2021, para trocar as suas opções e para escolher a ordem das suas opções até as 23 horas e 59 minutos. Então, se você cometeu um erro e passou as 23 horas e 59 minutos, você não consegue mais corrigir. Por isso que você tem que pensar de maneira crítica e analisar bem antes de tomar qualquer decisão. Então, você tem apenas até as 23 horas e 59 minutos para escolher as suas duas opções e também para definir a ordem das suas opções. Por que é importante definir a ordem das opções? Porque basicamente a sua primeira opção é a sua preferência. Então, se você tiver nota para ser aprovado nas duas opções, você fica obrigatoriamente com a primeira. Você não pode escolher, mas eu quero escolher a segunda opção. Não pode. Se você tem nota para ser aprovado nas duas opções, na primeira chamada, você fica obrigatoriamente com a sua primeira opção. Então, não tem como escolher. Por isso que você deve colocar como primeira opção aquela opção que você realmente quer, aquela opção que você realmente tem desejo e tudo mais. Então, por isso, pense bem, analise bem em qual opção você vai colocar como primeira opção. E uma coisa que eu também gostaria de estar aconselhando com você na hora da sua estratégia é que você evite o efeito manada. O que seria esse efeito manada? O efeito manada consiste basicamente no seguinte: vamos supor, você tem duas opções de curso, tá? Você tem duas opções. Uma está com a nota de corte 720 e tem 20 vagas. A outra está com a nota de corte 740 e tem 20 vagas. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão ir para o efeito manada. O que seria esse efeito manada? Uma grande quantidade de pessoas vai fazer a mesma coisa. E o que seria essa mesma coisa? Uma grande quantidade de pessoas vai tirar a sua nota daquela que está com a nota de corte maior e vai jogar naquela que tem a nota de corte menor. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, a nota de corte menor vai aumentar e a concorrência daquela que tem a nota menor também vai aumentar. Isso é basicamente o efeito manada que muitas pessoas participam no último dia, porque muitas pessoas vão lá e jogam a nota onde tem a menor nota de corte e a maior quantidade de vagas, fazendo assim com que aumente muito a concorrência e que também aumente a nota de corte. Então, por isso, eu aconselho você a evitar esse tipo de coisa. Eu não estou falando para você, onde tem uma nota baixa e uma concorrência baixa, você tem que tirar. Não, o que você tem que fazer é utilizar também de outras estratégias e outras questões para você definir qual que vai ser a sua opção. Vamos supor, você pesquisou nas listas dos anos anteriores, você pesquisou as notas dos anos anteriores e você viu que você tinha boas chances de conseguir aprovação. E nos anos anteriores, com a sua nota, você seria aprovado na maioria das vezes da lista de espera. Isso, assim, é uma excelente forma
para você escolher uma opção para manter lá no SISU. Porque se você seria aprovado nas edições anteriores do SISU, as chances de você ser aprovado novamente são muito boas. Por mais que tenha pandemia, por mais que tenha um monte de fatores, as tendências da lista rodar, de uma universidade rodar bastante a lista ou não, esse tipo de tendência ela continua acontecendo. Porque vamos supor, uma universidade de interior. Uma universidade de interior, com certeza, ela vai ser menos concorrida do que uma universidade da capital. Então, se você está concorrendo em uma universidade de interior que tenha nota baixa, por mais que muitas pessoas podem colocar nota no último dia, a concorrência num lugar deste é muito pequena e muitas pessoas acabam desistindo ao longo da lista de espera. Então as suas chances de aprovação numa universidade sim são muito boas. Então o que eu aconselho você hoje, nesse último dia, é você pensar de maneira crítica e analisar bem antes de tomar uma decisão. Não simplesmente analisar, essa aqui tem a menor nota, eu vou jogar aqui porque ela tem a menor nota. Não, se você fizer essa análise, talvez não seja uma análise interessante e pode estar te prejudicando na hora da aprovação, na hora da lista de espera, porque você simplesmente se baseou apenas na nota. Então, o que você também tem que levar em consideração é as listas dos anos anteriores, as notas dos anos anteriores, a quantidade de pessoas que foi aprovado na lista de espera dos anos anteriores, porque assim você tem uma noção das suas chances além da primeira chamada. Porque o SISU, ele não é apenas a primeira chamada. O SISU tem a primeira chamada e tem a lista de espera. Na lista de espera você também pode ser aprovado. Então você também tem que pensar, você também tem que analisar na possibilidade da lista de espera. Porque se você pensar apenas na primeira chamada, pode ser que suas chances de aprovação diminuam. E não pense, muitas pessoas analisam isso e pensam, então eu vou ter que jogar onde tem a nota mais alta. Não, também não é assim. Não é isso que eu estou falando para vocês fazer. Eu estou falando para vocês analisarem a questão de como a lista roda, como a lista se comporta, para aí sim você ter uma definição final de qual que vai ser a sua primeira opção e qual que vai ser as suas duas opções. Então esse não é o momento de você fazer loucuras, esse não é o momento de você pensar de maneira com o coração. É a hora de você pensar de maneira crítica e de maneira lógica, de forma racional. Assim, com certeza, se você pensar de uma maneira fria, você vai conseguir tomar a melhor decisão e vai conseguir ficar mais perto da aprovação. Então é isso, gurizada. Eu desejo boa sorte para vocês, que vocês consigam fazer a melhor escolha. Se vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários. Com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima!